Eu fui acompanhar os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eles estiveram visitando a unidade de Mojimirim na última sexta-feira e vendo como funciona de verdade o trabalho ao vivo e a cores. E como é que foi apreciada a situação lá? Eu creio que houve uma boa repercussão. Eu acredito que as pessoas conseguiram compreender bem como funciona o trabalho, como ele é executado, toda a medida, né, a medida socioeducativa de semi-liberdade, que é prevista no ECA, né, e eu creio que eles tiveram boa impressão, sim. Agora, há sempre controvérsia, sempre há pessoas que gostam do trabalho e há outras pessoas que são reticentes em receber o trabalho, né. Bom, Jardim, o negócio é o seguinte, toda essa proposta da Fundação Casa já foi passada ao prefeito no Otimar. Eu me lembro que vocês tiveram um encontro lá, né? Daquele encontro para cá, houve algum progresso, alguma nova discussão ou o assunto ficou restrito naquela ocasião? Não, com o prefeito ele recebeu o assunto com bastante cautela. É claro que todo o trabalho para ele é desconhecido, não é de se esperar que ele não seja cauteloso, ele tem que cuidar dos interesses dos munícipes e nós também estamos buscando fazer com que isso seja uma implantação de uma medida socioeducativa com bastante responsabilidade. Nós não estamos aqui buscando enfiar a goela abaixo, nada, nem ao prefeito, nem a ninguém da comunidade. A nossa intenção é fazer com que essa medida que é prevista no ECA, que seja implantada em Rio Claro, por ser viável ter em Rio Claro isso. A comunidade tem que entender o seguinte: o adolescente que está preso ou o adolescente que está na escola é o mesmo adolescente. Às vezes ele não se demonstra tão agressivo ou tão cometedor de atos infracionais quanto possa parecer à comunidade, mas ele já existe, ele está aqui. E agora, como lidar com esse adolescente? Tem um amigo meu que costuma dizer que a diferença entre o adolescente que está preso na Fundação Casa e o adolescente que está na escola é que o adolescente que está na escola teve a sorte, às vezes, de não ter sido pego pela polícia. Porque ele pode ser tão violento ou tão rude, né, quanto o que está na escola, né? Não faz diferença nenhuma, às vezes. O que nós temos que fazer é com esses que estão em conflito com a lei, que eles estejam já cumprindo uma medida socioeducativa, o façam de uma maneira inteligente. Por que eu falo que é uma maneira inteligente? Porque não adianta prender o adolescente pura e simplesmente por prender. Ele tem que estar enquadrado na medida certa. Há casos de adolescentes que estão detidos, presos conosco, internados na Fundação Casa e que não necessitariam estar lá. O trabalho é bem complexo, Ivo. Vou tentar resumir. O adolescente é pego pela polícia e é levado para a delegacia. Num primeiro momento ele fica ali custodiado e, dependendo da gravidade do que ele fez e das outras ocorrências que já houveram com esse mesmo adolescente, há um pedido de internação provisória. Então ele vai ser recolhido à Fundação Casa e ele fica numa unidade de internação provisória, que é lá dentro mesmo. É o prédio separado em duas partes, então a unidade de internação provisória fica aguardando a decisão judicial. Nesse momento em que ele vai para a unidade, a primeira coisa que é feita é um atestado de saúde dele. Ele passa por um médico, ele passa por um dentista, ele passa pela enfermeira, e aí vamos ver se há marcas, por exemplo, de violência policial, se há marcas ou alguma deficiência de saúde. Então ele é analisado do ponto de vista de saúde. Em seguida, ele é analisado pela psicóloga e pela assistente social. Nesse momento, nós começamos um trabalho chamado de PIA, que é o Programa Individual de Atendimento. Quando esse PIA é montado, há um trabalho do genograma da família. Vou explicar o genograma. É como se fosse a nossa árvore genealógica, né? Nós temos pai, mãe e a criança. Em cima do pai tem avós e do lado tem tios. Então, quais são as pessoas que influenciam diretamente a vida desse adolescente? Quando se descobre qual é a pessoa que influencia esse adolescente, nós vamos começar a trabalhar essa relação e esse vínculo que o adolescente tem com aquela pessoa da família. Nesse trabalho todo, descobre-se
coisas que podem ser favoráveis ou contrárias ao adolescente. Ele pode ter uma família extremamente envolvida com tráfico, com roubo, com assassinatos, e ele viveu essa vida toda dele desse jeito e ele só sabe fazer isso, ele não sabe fazer outra coisa, ele foi ensinado assim. O pai é o espelho, a mãe é o espelho, né? Aí, nesses casos, há necessidade talvez da internação. Por vezes, outras, nós temos adolescentes que têm uma má influência, não da família, mas do meio que ele vive. Ele pode estar inserido numa comunidade extremamente violenta e que ele aprendeu com os amigos que a ser violento. E a família é uma família, às vezes, extremamente religiosa, pai trabalhador, mãe trabalhadora. Nós temos diversos casos desse tipo. E aí a gente começa a analisar qual é a melhor medida para esse caso, qual é a melhor medida para esse adolescente, né? Então vamos buscar que ele saia desse meio infracional através do emprego, através de educação, reorganizar a trajetória escolar dele. Nós temos diversos casos, por exemplo, de adolescentes que estavam lá com, por exemplo, um caso que foi bastante marcante, um adolescente que entrou lá na 7ª série e com a idade de 2º colegial. E aí ele fez provas validatórias e ele saiu de lá depois de quase 2 anos no 2º colegial de novo, entendeu? Então essa reorganização que é feita na vida do adolescente na internação pode ser feita também na semi-liberdade. Por quê? Ele pode estar num meio que não é o meio que vai favorecê-lo. E a semi-liberdade vai garantir isso, né? Vai garantir com que ele esteja inserido na comunidade, todavia sob proteção do Estado e sob supervisão de pessoas preparadas, como na semi-liberdade tem um coordenador pedagógico, na semi-liberdade vai ter professores, agentes educacionais que vão dar reforço escolar para ele, vai ter psicólogo, vai ter assistente social, e vai ter o atendimento médico, né, que é feito pela própria rede municipal de saúde. Então esse trabalho pode ser um pouco mais próximo da comunidade do que aquele que não tem jeito e tem que ficar lá detido e preso, entendeu? A maioridade penal é uma coisa muito complexa, na minha opinião, porque reduzir maioridade penal talvez seja interessante de um ponto de vista e prejudicial no outro ponto de vista. Imagina você que, claro, quem está com 16 anos sabe muito bem o que está fazendo, ele não é nenhum trouxa, ele sabe que ele está roubando, ele sabe o que ele está furtando, o ato infracional que ele está fazendo. Mas, como eu disse, por exemplo, a família pode ser desestruturada. Então, ele ainda tem correção, né? Ele ainda é passível de estar sendo corrigido. E nós temos que colocar a data para tudo. Você vai no supermercado, você vai comprar um iogurte, tem a data de validade no dia 13 de setembro. O que vai fazer o iogurte à meia-noite de hoje que vai deixar de ser bom, né? Então, nós temos que colocar a data para tudo, né? A data aos 18 anos é um estudo que foi feito. Agora, a redução dessa maioridade penal pode ser prejudicial do ponto de vista, como eu disse, da desestrutura que talvez haja na família. E por outro lado, seria benéfica a redução da maioridade penal no caso da gente ter certeza de que o adolescente realmente sabe o que ele está fazendo, né? Então é muito controverso, um tema que dá para fazer um programa inteiro.